Olá, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, em mais uma edição do Conexão Imigração USA, um programa que é sucesso de audiência aqui na Record Américas por um motivo. A gente bate um papo a respeito de assuntos que são de interesse para você, que nos assiste nos Estados Unidos, no Canadá, que tem interesse em morar nos Estados Unidos, em atuar profissionalmente nos Estados Unidos, tem dúvidas, curiosidade, está nutrindo aquele sonho americano, acha que o sonho americano talvez não seja tão possível para você, mas olha que às vezes pode ser que um convidado ou convidada traga uma informação que pode mudar toda a sua perspectiva em relação a isso. Eu, como advogada de imigração, tenho essa experiência com frequência com brasileiros, assim como você, que conversam comigo na minha capacidade profissional e descobrem que tem a possibilidade de morar nos Estados Unidos, não só legalmente, não só pelo fato de que tem uma formação, mas pelo seu histórico profissional de excelência e sua proposta de atuação que é de interesse para os Estados Unidos. Mas essa mágica eu não faço sozinha, até bem porque existe um elemento de validação profissional que requer a experiência de uma profissional como a que eu vou trazer para vocês hoje. Sandra Arcanjo está aqui para conversar com a gente. Sandra, seja bem-vinda ao Conexão Imigração USA. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sandra, vamos explicar para o público quem é Sandra Arcanjo e o que Sandra Arcanjo faz que é tão essencial para imigrantes e para indivíduos que querem migrar para os Estados Unidos. Perfeito. Então, Sandra Arcanjo, esse é meu nome. Hoje eu trabalho com o processo de validação de diplomas. Eu assessoro brasileiros que buscam hoje obter as suas licenças ou até mesmo validar os seus diplomas por meio da minha empresa, que é MS Education. Essa empresa, ela assessora esses brasileiros que hoje, ou pela dificuldade da língua, ou pela dificuldade do processo, porque a gente sabe que alguns processos envolvem várias etapas que às vezes a gente fica um pouco perdido. E aí a gente vem dando todo esse suporte, desde explicando como que funciona o passo a passo e dando suporte em preenchimento de formulários, identificando os melhores caminhos para eles, porque sim, seu diploma brasileiro vale muito aqui nos Estados Unidos. Sandra, você já chegou no próximo ponto que eu ia conversar aqui, porque eu ouço com muita frequência assim: eu vou ter que fazer um outro bacharel nos Estados Unidos que meu diploma não vale. E daí a gente explica que no Brasil, quando você se forma, você sai de uma formação para um licenciamento. Você não faz uma prova, só quem faz uma prova, até onde eu sei no Brasil, são os advogados. Sim. Né? Então, o que o seu diploma não satisfaz são os requisitos de licenciamento. Mas se você tem um bacharel no Brasil, você tem um bacharel nos Estados Unidos. O que você não cumpre é com os requisitos da licença. E é aí que esse processo de validação faz toda a diferença, né, Sandra? Exatamente isso. E assim, existe até algumas profissões onde não há uma necessidade de você, por exemplo, fazer uma licença. Nem Sim. Todas as profissões você precisa que elas sejam licenciadas. E mesmo aquelas que você vai fazer o licenciamento, não é o que o seu diploma não tem validade. Os requisitos que elege o licenciamento, que precisam de algumas etapas, que você vai ter que concluir créditos para que você consiga, de fato, obter a sua licença. Nada tem a ver que o meu diploma não serve, o meu diploma, por exemplo, licenciatura. Nos Estados Unidos não existe essa titulação. Mas essa titulação é perfeitamente compreensível como bacharel, como acontece com os cursos de pedagogia, como acontece com os cursos de professores. Então, o que você precisa é conhecer o sistema para você se adequar ao sistema. Basicamente é isso. Fantástico, Sandra, você falar isso, até bem porque em certas situações, quando você faz uma validação, né? Eu vou colocar entre aspas, não é porque é pejorativo, é porque eu ouvi tanto isso, o meu diploma não vale nos Estados Unidos. E a outra pergunta que a gente ouve com muita frequência é: eu não falo inglês, não posso fazer validação de diploma. Isso é verdade? Claro que não. Claro que a gente tem que levar em consideração assim, sim, se você está vindo para os Estados Unidos, se você quer exercer a sua profissão, você precisa sim conhecer a língua, você vai ter que exercitar aqui, você vai ter que se comunicar. Agora, isso não é base para você fazer um processo de licenciamento, até mesmo uma equivalência. Alguns casos, há uma necessidade onde vai ser exigido que você faça alguns testes de proficiência da língua. Por exemplo, medicina, que hoje já está tendo uma revolução. Hoje você já tem
profissionais da área de saúde que estão fazendo um processo de obtenção de licença, onde não está sendo, pelo menos no estado da Flórida, exigido um teste de proficiência da língua. Olha que interessante. Então você tem algumas facilidades. Por isso que é muito importante você ter uma empresa que possa te assessorar. Nós estamos aqui, assim como você, que busca todas as oportunidades de entender como que é o processo de imigração, nós fazemos a mesma coisa. Vamos buscar para cada profissão o que a gente pode ajudar esse nosso cliente a melhor se qualificar da maneira correta. Né? Porque tem muita gente aqui que está querendo fazer alguns processos, o jeitinho brasileiro, né? E que daqui a pouco vai ter lá uma polícia batendo na porta dele, como já tivemos casos de profissionais nesse nível. Então, assim, não precisa disso. É interessante a gente abordar isso, Sandra, que a gente está gravando e vocês estão assistindo esse programa em 2025, e é um ano onde o cumprimento de regras imigratórias está no centro de tudo. E aqui nos Estados Unidos tem uma peculiaridade, como você sabe, eu sou do Rio de Janeiro e, gente, quem é do Rio de Janeiro faz piada de tudo. Por que isso é relevante aqui no nosso assunto? Eu vejo com muita frequência a pessoa falar assim, quando vai preencher o formulário do visto ou quando vai assinar um documento que pergunta lá, você tá indo para os Estados Unidos para cometer um crime? Aí o que o carioca faz? Ah, tá de sacanagem comigo, né? Claro que não. E ele não entende que o motivo pelo qual existe aquela cláusula ali é para que, se houver uma investigação imigratória, mesmo que eles não consigam provar nenhuma outra violação, eles te pegam no crime de perjúrio. E a mesma coisa acontece com as licenças profissionais. Perfeito. Se você assina um certificado de atestação, né, um attestation, aquilo ali é considerado uma fraude. E se você está mentindo, aquilo é considerado um crime de perjúrio. Então, isso tem ramificações. Por exemplo, massoterapeutas podem ser indiciadas criminalmente por toque não autorizado, né? Então, quando a gente fala da importância de ter uma licença profissional, em alguns casos, tão ou mais importante do que ter o green card, porque é aquilo que permite a sua atuação legalmente da sua função. E aí, o inglês, como a Sandra falou, ele é muito mais pertinente a sua necessidade profissional. Sim. Você não vai crescer profissionalmente nos Estados Unidos sem falar inglês. Eu acho que... Quer dizer, eu não posso dizer que não vai. Vai ser incrivelmente difícil. Sim. E acho que tem um ponto, assim... Acho que a gente tem que olhar... Eu entendo e respeito. Acho que a partir de... Eu vou pensar numa condição de vida, tá? Para algumas pessoas seja mais fácil, de repente, ter a fluência da língua. Para outras, nem tanto. Mas o que eu quero dizer é que é possível você começar o seu processo de validar o seu diploma, caso haja necessidade, ou você obter uma licença, fazendo o processo e pegando na justa medida em que você precisa. Você não precisa ser um autodidata, você não precisa ser um speaker, não. O que você precisa, como por exemplo, uma enfermeira, você precisa estudar para o NCLEX. Estude para o NCLEX e passe no NCLEX. Concordo. Entendeu? Agora, o que não dá, como algumas pessoas... Mas não tem esse teste em português? Não tem. Você não vai atuar no Brasil. Então, assim, você tem... E isso acontece para engenharia. Isso acontece para muitas outras áreas. Então, o que a gente fala... E a gente dá todo um suporte. Então, assim, se você quer ser um farmacêutico aqui, como é que eu consigo fazer esse caminho? Porque nem sempre esse caminho está ao encontro das minhas necessidades atuais, seja financeiras, porque existem algumas profissões que você precisa passar por um mestrado, você precisa fazer estágios não remunerados. Então, há um investimento. Sandra, né? Eu acho que não é... Assim, eu já moro nos Estados Unidos há 23 anos e meu plano de aposentadoria é me mudar para a Europa. Que delícia. Para ir para a Europa, vou lá tomar o meu uísque, fazendo nada, ficar indo para museu, ficar vendo coisa velha. Passei de velho, né? Ok. Por que eu tô te contando isso? Eu sou advogada nos Estados Unidos, eu não sou licenciada no Brasil, não fiz faculdade de Direito no Brasil, fiz faculdade de Direito aqui. Mas, a hora que eu for para a Europa, eu vou ter a necessidade de fazer algo. Eu não posso ficar vivendo de ar, né? Até porque eu preciso me ocupar. Eu já tenho uma plena consciência de que isso vai requerer um investimento de tempo meu. Então, tem que haver um planejamento. Perfeito. Por que eu tô falando isso? Eu vejo com muita frequência o profissional brasileiro que ele acha que ele vai fazer uma transição imediata
e sem percalços do Brasil para cá. Você vai fazer um investimento profissional e você vai ter que investir. Eu acho que você foi providencial na fala, porque assim, muitas pessoas que saem do Brasil e vêm para cá com o sonho americano e ainda beneficiado pelo visto EB2NW, que é a maioria que hoje na minha carteira de clientes, só que as pessoas acham que isso acontece assim. Não acontece. Um processo de licença pode levar até 2 anos, a depender da profissão. Existe uma outra situação, existe um mercado, não é só o brasileiro que está aqui. Não é. E tem muita gente... é o mais capacitado. Quando a gente fala de capacitação acadêmica, ninguém chega ao nível do indiano. É a força de trabalho mundial com a maior concentração de mestres e doutores, né, que já são formados. Primeiro Índia, depois China. O Brasil tem o maior número de pessoas que se candidatam ao EB2 dentro do... né? Isso. Mas você falou do EB2NW, que é o Green Card para quem vem sem oferta de trabalho, que é um mercado que foi bem corrompido recentemente, porque ele é vendido no Brasil como assim, se é engenheiro, os Estados Unidos está precisando de engenheiro. Os Estados Unidos não está precisando de nada, os Estados Unidos está precisando de tudo. Porque os Estados Unidos precisam mais de pedreiro do que de engenheiro, né? No entanto, existem profissões que são legalmente codificadas para ter uma facilidade em grincar. E uma delas é a enfermeira. A enfermeira não precisa passar pelo NW. Se ela passou pelo NCLEX, ela faz um EB2 Schedule A. É um processo bem mais curto. É um dos processos, na minha opinião, mais fáceis de se ganhar. Olha isso. E uma enfermeira desempregada nos Estados Unidos é só por preferência. Ela tem que fazer um esforço para ficar desempregada. Então, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que aqui são 2 profissões, né? Perfeito. E vários médicos que vão pelo caminho do physician assistant. Exatamente isso. Que hoje, é o que eu disse, aqui dentro do estado da Flórida, esse physician assistant, ele está tendo algumas flexibilizações que te permite você, se você é um médico que tem um histórico profissional e que você consegue comprovar isso, você pode pular algumas etapas e conseguir essa licença. Então, a mesma coisa eu digo, por exemplo, nutricionista, que hoje você tem que fazer um mestrado, mas você pode ser técnico de nutrição. Sim. Exatamente, e o processo você pode é muito começar em algum lugar. Exatamente isso. Isso acontece para o farmacêutico, isso acontece para muitas outras profissões. Por isso que eu falo, acho que o planejamento a gente precisa, nós brasileiros precisamos aprender a nos planejar, a nos organizar, porque não é aqui um passeio, aqui é uma mudança de vida. Sem dúvida. E que você traz a sua família, né? Então, assim, e para isso a gente consegue ajudar. Vem falar com a gente, a MS Education, ela está pronta para dar todo o suporte para esse profissional que nós vamos ver assim. E aqui o processo é transparência. Não tem mágica. Não há. Não há fechada. Não. Vem aqui que tá fácil, empregos que você tem aos montes. Pode até ter uma oportunidade muito boa, só que você precisa estar qualificado para desempenhar aquela atividade. Sandra, nesses últimos minutos do programa, qual é a licença mais fácil para um brasileiro obter aqui nos Estados Unidos? As que você trabalha na MS Education. Hoje, seguramente, a de enfermagem, técnicos de um modo geral, a gente tem aí uma possibilidade muito boa. E assim, quando eu falo fácil, eu não estou colocando tempo, tá? Fisioterapia é algo que a gente pode pensar. Tá, que bacana. Olha, eu poderia ficar aqui com você conversando por horas a respeito de educação e das capacidades, das possibilidades educacionais, e é por isso que a gente abre esse espaço aqui no programa. Foi incrível ter a Sandra da MS Education conversando com a gente aqui a respeito de educação, de licenciamento profissional. Para você que está me assistindo aí e que tem um encontro comigo todo domingo, aqui na Record Américas, para nutrir essa realidade, essa possibilidade do seu sonho americano. Imagina você que é profissional da saúde, você que é formado em administração de empresas, você que é nutricionista, existe uma gama de possibilidades que talvez você não conheça, mas que com a assessoria e planejamento adequado, você pode fazer com que esse momento que a gente passou aqui na Record Américas, falando de imigração, falando de adequação profissional, que isso possa ser a virada, a mudança na sua vida e que leve você a morar nos Estados Unidos. Domingo que vem, você já sabe. Eu, Renata Castro, advogada de imigração, estou aqui no Conexão Imigração USA e a gente tem um encontro marcado. Até lá.